Cortar o feltro é muito simples. Moldes impressos, caneta para riscar, tesoura na mão. Mas será que é só isso mesmo? Aqui eu vou te mostrar tudo sobre essa etapa, desde o risco até o corte, coisas que ninguém ensina por pensar que é uma etapa muito simples. Afinal de contas, o que tem de novidade em riscar e cortar? Mas o que eu vou te mostrar aqui vai fazer diferença e muito. Eu sou a Fernanda Lacerda, pioneira no ensino online de artesanato em feltro no Brasil, e você está assistindo a série Caseando a Profissão. Então eu tô aqui com o meu feltro e vou riscar sempre os meus moldes no lado avesso do meu feltro. Bom, sobre o lado direito e avesso do feltro, tem um vídeo aqui no canal explicando detalhadamente para você como encontrar o lado avesso e o direito do seu feltro. Então é importante que a gente risque no lado avesso. Vamos riscar como, Fê? Com qual caneta a gente risca no feltro? A primeira opção é a caneta esferográfica comum. A caneta esferográfica é ótima para riscar, porque ela corre sobre o feltro de uma forma excelente. Então a gente consegue ter uma precisão muito importante no momento do nosso risco com a caneta esferográfica. A grande questão vai ser no momento do corte e eu vou te mostrar esse segredo. Quando você for riscar com a caneta esferográfica, qual que é a principal orientação? Acompanhe aqui comigo. Não fique fazendo vai e vem no seu risco, porque isso vai deixar o risco muito forte e vai te atrapalhar muito no momento de cortar a peça. E quando for riscar no meu feltro, olha só como a caneta esferográfica corre bem levinha, com muita facilidade sobre o feltro. Você viu que eu passei ao redor do meu molde sem ficar fazendo vai e vem. A outra opção de caneta que a gente tem é a caneta mágica ou a caneta fantasminha, que é aquela caneta que a gente risca o nosso feltro, risca o material e quando a gente passa o ferro quente, esse risco desaparece, esse risco some. Essa caneta também é uma excelente opção, principalmente quando a gente vai riscar detalhes na nossa peça de feltro, que a gente vai fazer um bordado em cima do risco, então depois é só vir com o ferro e tirar. A grande questão da caneta mágica ou caneta fantasminha é que ela não corre tão bem no feltro como a caneta esferográfica. E ela, muitas vezes, a gente vai ter que fazer aquele vai e vem de forçar o risco que a gente não pode fazer com a caneta esferográfica. Então eu vou riscar aqui, eu solto um pouquinho da tinta no papel e a gente vai passar. Ela tem um pouco mais de resistência em soltar a tinta no feltro. Então, a gente vai ter que dar aquela forçadinha para que ela libere a tinta. E aí, aqui não tem problema forçar, né, um pouco mais a caneta, porque como ela é apagável, ela vai sumir com o calor do ferro, não tem problema ter excesso dessa caneta aqui no nosso feltro. Então, veja, aqui a gente tem o risco com a caneta esferográfica, aqui um risco com a caneta mágica ou caneta fantasminha. As duas são ótimas para os seus trabalhos. Eu costumo usar mais a caneta esferográfica para riscar os meus moldes em geral e usar a caneta fantasminha ou caneta mágica para fazer riscos de bordados, né, de detalhes, de posicionamento nas minhas peças, porque eu sei que depois eu vou poder apagar. Agora vamos para a etapa do corte e entender como que o risco com essas duas canetas funciona no momento do nosso corte. Vamos falar sobre tesoura? Eu gosto de usar para cortar os meus moldes em geral no feltro das tesouras
modelo multiuso. Marca, não tenho preferência. Qualquer marca. Todas as marcas vai ter um modelo multiuso de tesoura. E é esse modelo que eu gosto para cortar o meu feltro. O importante é o seguinte, se você escolher um modelo multiuso ou escolher um modelo menorzinho, que a gente costuma chamar de tesoura de precisão, o importante é que você separe uma tesoura para cada material que você vai cortar aí no seu ateliê. Então, separa uma tesoura para o feltro. Se você costuma usar tecido combinado ali com o feltro nos seus artesanatos, separa uma tesoura só para cortar tecidos. Se você vai cortar papel em geral, separa uma tesoura só para cortar papel. O importante é esse cuidado especial. E esse não é um cuidado que a gente pode negociar, viu? Por quê? Se você cortar com a mesma tesoura diferentes materiais, o que vai acontecer é ela perder o corte muito rápido e perder o corte para todo tipo de material. O que eu posso te contar e que vai facilitar e vai mudar a qualidade do seu corte aí no seu ateliê? Vem comigo. Você vai separar as partes de uma forma agora bruta. Eu não pego um pedação de feltro e vou recortando as partes todas juntas ali naquele pedação. Não, eu preciso facilitar a minha vida. Eu preciso separar todas as partes primeiro. Eu tendo somente aquela peça em minhas mãos. Para que eu dê atenção àquele corte, melhora na minha movimentação, na minha manipulação do feltro. O que a gente precisa prestar atenção na hora do corte? Eu tenho aqui um risco de caneta esferográfica, mas mesmo que fosse um risco com a caneta mágica, o que você precisa fazer? Você não vai cortar por cima do risco, exatamente em cima do risco. Porque o que vai acontecer? Se você cortar por cima do risco, ainda vai ficar vestígios de caneta aqui no seu recorte. A gente precisa cortar por dentro do risco, para que a gente vá cortando a peça que a gente precisa e ao mesmo tempo, olha, a gente vai retirando o risco de caneta que fica na nossa peça. E a gente recorta por dentro do risco também, porque se a gente posiciona o nosso molde e risca em volta, concorda comigo que ligeiramente a gente aumentou esse molde? Quando a gente corta por dentro do risco que a gente fez, a gente está chegando exatamente no tamanho, nas dimensões do molde de forma bem fiel. Uma outra coisa importante é, quando você for cortar, não vai com a tesoura, fechando a tesoura até o final da ponta, porque isso faz a gente perder a precisão no direcionamento de onde esse corte está sendo feito. Recorta mais ou menos um pouco antes de chegar na ponta. E aí você abre a tesoura de novo e corta o resto. Vamos ver mais uma vez aqui nessa segunda metade? Então, já vou retirando esse risco e eu não vou até a ponta. Eu paro antes dessa ponta chegar. Reposiciono a minha tesoura e vou seguindo o risco de forma bem calma. Reposiciono, acomodo a tesoura e não chego até o final. Agora vamos imaginar que mesmo cortando por dentro do risco, como eu estou te mostrando aqui agora, ainda tenham ficado alguns poucos vestígios de caneta
na sua peça. Como que eu faço para poder retirar? Porque sim, a gente precisa retirar. Caso contrário, se for com a caneta esferográfica, por exemplo, isso pode vir a manchar a sua peça no futuro. Não deixe vestígios de caneta no corte da sua peça em feltro. Isso é o seu zelo por um bom acabamento. Vamos imaginar que tenha ficado algum resquício de caneta aqui na minha peça. O que eu vou fazer para retirar? Eu não vou vir com a tesoura na posição de corte, como a gente fez aqui agora, assim, em pé. Eu vou colocar a minha tesoura inclinada assim de lado, sobre a peça, e vou tirar somente os pelinhos, aqui a bordinha, que tenha ficado algum vestígio de caneta. Porque se você vier com a tesoura em pé, naquele movimento de corte, você vai deformar o formato da sua peça. Se você riscou com a caneta mágica ou a caneta fantasminha, não tem problema, não precisa fazer todo esse trabalho de retirada. É só depois passar com o ferro e aquele vestígio de caneta vai sair. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras artesãs, porque compartilhar é um ato de se sentir em comunidade, junto a outras artesãs. Curte esse vídeo, me mostra que você gostou e se inscreve aqui no canal. Assista aos outros vídeos dessa série Caseando a Profissão, tudo sobre o artesanato em feltro. E eu vou estar sempre aqui te esperando com uma novidade.